Hoje a vibe mundial, um excelente dia. Estamos com essa chuvinha aí, mais uma chuvinha abençoada, uma chuvinha que limpa a atmosfera. E também aprendi há um tempo atrás com o grande pai de santo que essa chuvinha ajuda inclusive a limpar aí o nosso campo eletromagnético. Então tomar essa garoinha pode ajudar você aí a descarregar, né, das energias negativas. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela nesse bate-papo cheio de dicas, não só astrológicas, como é que você está vendo, mas também de espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento, mediunidade, enfim, assuntos que geralmente você não vai encontrar na FM, não só no Brasil, mas no mundo, mas você encontra aqui na 95,7, na 660 AM, a rádio que toca a sua vida. E hoje, 3 de novembro, lua crescente em peixes, e a gente vai falar sobre hipersensibilidade, né? O quanto que você é hipersensível, quanto isso que pode também não só te ajudar, mas desorganizar bastante a tua vida. Eu tô aqui no 31710221 32624490. Vou repetir, no 31710221 no 32624490 e também no ricardoida.oficial Instagram. Vamos ver aqui todo mundo que já entrou, já tá aqui na alta frequência, Luciana, a Grace, a Gil, o Rafa, Gil Molitor, o Alexandre Carvalho, sempre querido, bom dia Cláudio, bom dia Marisa de Azambuja, bom dia Jorge, né? Bom dia Fátima, Ângela. E olha, vamos lá falar sobre hipersensibilidade por conta dessa lua crescente em peixes, mas antes dizendo o seguinte, que a lua faz aí um bom aspecto com o sol a partir das 9 horas e 8 minutos, portanto daqui a 5 minutos, até ao meio-dia e 52. Então, essa manhã traz aí uma consciência de valor, uma consciência do nosso valor e também um equilíbrio aí entre o nosso ser e o nosso sentir, um sentimento também de mais autoconfiança. Então, essa manhã, muito bom para você realmente aí desenvolver certas atividades que possam exigir, né, essa confiança, um equilíbrio maior emocional. Na parte da tarde, a Lua fazendo um bom aspecto com Vênus, entre 14h47 até as 18h37. Então, existe aí uma capacidade maior de doação e de compaixão nos relacionamentos. Então, é um momento aí de maior equilíbrio emocional nas relações, sejam elas as relações românticas, familiares, sociais, profissionais, familiares. E também a Lua fazendo um bom aspecto com o planeta Urano entre 19h43 até as 23h12. Então é um momento de boas inspirações, até porque, né, com essa Lua crescente em peixe a gente vai falar aí de bastante inspiração, sensibilidade, boas intuições para resolver. A gente precisava, né? Hoje o dia tá, quer dizer, astrologicamente o dia tá muito bom para você resolver. Tá um dia de harmonia, né? Um dia de mais tranquilidade depois de uns dias aí de tanta confusão, de tanto caos, né? A gente parece que o céu está favorecendo aí um reacerto, né, das relações e as pessoas buscarem aí mais entendimento. Uma lua crescente em peixes, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, fala sobre hipersensibilidade. Então hoje tá pronto aí o chinelo, Pedro? Tá, né? Porque vai voar chinelo para tudo que é lado hoje, porque nós vamos falar de hipersensibilidade. Hipersensibilidade é um nome, acho que eu vou até fazer um curso sobre isso. É um nome que é possível também ser aplicado à mediunidade. A mediunidade é um nome muito voltado para tem uma coisa muito ligada à sua relação com espíritos, né? E tem uma conotação muito religiosa, como não deveria ter, né? Porque hipersensibilidade você não precisa só se relacionar com espíritos. Hipersensibilidade é uma sensibilidade tão aguçada que as reações emocionais, as reações das outras pessoas, as ações das outras pessoas, perdão, as energias, tudo
pode te desestabilizar, né? Você tem uma overreaction, como falam os americanos, é chique, uma reação exagerada em relação a determinados estímulos, né? E isso pode afetar bastante não só a sua saúde física, emocional, psíquica, mas também, né, as suas relações, o seu dia a dia, a sua qualidade de vida. Então, vamos identificar como é que se você é uma pessoa hipersensível. Bom, você realmente fica muito atormentado, atormentada, muito incomodado, incomodada com as críticas, as censuras das outras pessoas ou conflitos à sua volta. Então, você é uma pessoa que de repente sente, né, até uns determinados choques energéticos, assim, você sente uns choques físicos, né, pá, diante de conflitos que estão acontecendo ao seu redor. É claro que, por exemplo, está no restaurante, você presencia uma briga de família, uma briga de namorada, aquilo causa um mal-estar. Mas uma pessoa hipersensível, ela tem inclusive reações químicas de mal-estar muito profundas, né? E também, diante de determinadas críticas e determinadas censuras que outras pessoas propõem, ela se sente muito mal, muito constrangida, ela se sente realmente para baixo. Outra forma de identificar o quão hipersensível você é que o estado emocional das outras pessoas determina o seu estado emocional. Então você está super feliz e de repente chega uma pessoa muito triste e você embarca na tristeza dela. É claro que você tem que ter empatia e você não vai realmente comemorar a desgraça alheia, né? Longe disso. Mas se você está num dia muito feliz e a pessoa tem uma certa passou por um determinado problema, você não pode também desgraçar o seu dia por conta de um problema que a outra pessoa está passando. Você pode ter uma empatia, você pode buscar dentro das suas possibilidades ajudar, mas isso não pode de maneira nenhuma alterar a tua situação emocional, porque você imagina, por exemplo, o caso de um terapeuta, de um psicólogo, né? É como se o médico, se tivesse que ficar doente também, o paciente chega lá com gripe, o médico tem que ficar gripado. O paciente chega com gastrite, ele tem que ficar com gastrite. O paciente, não é? Você tem que manter a sua integridade. Então, mas a pessoa hipersensível acaba afetando o seu próprio estado emocional a partir do estado emocional de outras pessoas. Uma pessoa hipersensível, ela também se sente muito, né, incomodada com determinados cheiros, excesso de luz, excesso de sons, sensações. Então, é óbvio que você vai lá, você não vai para um show, né, do Guns N' Roses. Eu sou da época do Guns N' Roses. Mas eu não sei se é o momento. Não sei, porque agora essas bandas de hoje não tem. Eu era da época do Iron Maiden também. Sei. Enfim, você vai lá pro show de rock, de rock pesado, você vai ficar lá do lado da caixa de som, que isso realmente vai estourar aí, teus tímpanos, você vai ficar. Realmente isso vai te incomodar. Ou você vai lá que eu adoro ir para desfilar na escola de samba, você vai ficar do lado da bateria, aquilo vai te trazer. Não estou falando disso. Estou dizendo que, mas determinados sons, realmente, excesso de sons, excesso de estímulos, né, te deixam completamente atordoado e atordoada, de cheiro, de som, de luz, de sensações, né? Então, isso também é um indício de hipersensibilidade. Quando você mergulha com uma intensidade excessiva naquilo que você faz. Então, isso também é um indício de hipersensibilidade. As pessoas falam que você pode ser reconhecido como fogo de palha, ou uma pessoa, né, que às vezes está assim, tudo você mergulha, naquele momento você ama aquilo, de repente você passa uma contrariedade, você odeia aquilo, né? Então, isso também é um indício de hipersensibilidade, uma intensidade em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você se envolve, né? Uma pessoa mais centrada, né? Uma pessoa mais no eixo, né? E aí eu não estou falando se isso é bom ou se é ruim, tá? Pelo amor de Deus, nós vamos tocar disso mais à frente. Ela não, ela consegue entender já que, vamos manter aí um pé atrás, né? Em relação a tudo isso. Então,
são, né, elementos, tudo isso que eu falei, né, esse estado emocional alterado em função do estado emocional dos outros, né, essa reação exagerada diante de críticas, censuras, conflitos que você presencia, essa mudança muito brusca, né, de estados a partir de estímulos, de cheiros, luzes, sons, mergulhar com intensidade em tudo aquilo que você faz, dispersão, né, um excesso de dispersão no seu dia a dia e até muitas vezes ficar cansado com todas as suas atividades, né, que gera muito essa perda de foco, são alguns dos elementos que falam de hipersensibilidade. É claro que você já deve ter visto, né, que existem outros sintomas que são apontados também para isso, e muitos deles são quando você tem determinados mal-estares que não são identificados por médicos, né, porque tudo isso tem que ser visto primeiro por especialistas da medicina, e depois que você faz 10 mil exames, passa por 3, 4 médicos diferentes, com opiniões diferentes, ninguém consegue encontrar nada. É claro que depois você vai buscar outras causas, e aí você chega nessas causas também dessa hipersensibilidade. Então você identificou isso, e aí o que você vê? Bom, realmente sou uma pessoa hipersensível. O que você vai fazer? Você tem que reconhecer isso, né? A sociedade durante muito tempo não deu valor a essas pessoas que são hipersensíveis, por exemplo, no meu caso, né? E aí, o que você precisa? Não adianta primeiro você tentar encobrir ou tentar achar que você vai lidar com isso buscando o oposto, que é a extrema frieza, porque não vai conseguir, não é da tua natureza, né? E aí você vai querer, não, agora eu vou assumir uma postura ou de extrema frieza, ou pior, né? No sentido de que, como tudo isso cria, né, muita tensão e cria sensações desagradáveis no teu ser, no teu sentir, você assume uma postura de extrema agressividade. Não funciona, né? Não funciona. Então, acontece muito disso, né? Aliás, isso é importante. A pessoa hipersensível é uma pessoa que responde na mesma intensidade quando ela não é bem educada, quando ela não tem consciência dessa hipersensibilidade, ela sempre responde na mesma intensidade do outro, né? Então, se o outro chega muito triste, já chega chorando, de repente ela estava bem, ela tá chorando junto. Se a pessoa já chega muito agressiva, ela já parte para a porrada junto. Então, isso são indícios de pessoas altamente hipersensíveis. A pessoa, então, hipersensível precisa ter o reconhecimento de que ela precisa se observar, ela precisa ter essa consciência, e a partir daí ela vai perceber que ela precisa ter aí uma consciência e buscar um eixo, né? Esse é muito importante, um eixo que traga uma consciência e principalmente ela perceber que ela não pode se deixar invadir por estímulos externos todo o tempo. Ela precisa ter um filtro e falar: isso não me pertence e eu não posso deixar que essas atitudes das outras pessoas possam trazer tanto desequilíbrio na minha vida, né? E é preciso também aí estudar o que é inteligência emocional. Existe um autor muito importante que é o Daniel Goleman, que ele fala muito de inteligência emocional. E perceber que inteligência emocional, ela fala muito disso. Você não pode nem hipervalorizar, nem minimizar as emoções. Mas você precisa entender que as emoções têm potenciais e que podem ser desenvolvidos. E um dos grandes potenciais que pessoas hipersensíveis têm é a empatia em relação aos outros. Então, pessoas hipersensíveis podem ser pessoas que têm uma predisposição, né, quando bem trabalhada, em ajudar a curar outras pessoas. Eu não estou falando só de cura como médicos, porque um médico hipersensível também, como eu falei, ele vai ficar passando mal todo o tempo, ele não consegue, ele precisa ter uma habilidade, né? Chega um paciente contando uma dor, ele não vai conseguir fazer uma cirurgia, né? Ele precisa ter um controle emocional importante, mas ele consegue perceber
com a empatia, determinadas situações que vão muito além desse diagnóstico apenas físico. Então, uma pessoa com hipersensibilidade é uma pessoa que consegue, por exemplo, também ajudar as pessoas a aprender. São excelentes professores, são excelentes terapeutas, né? As pessoas falam, pessoas hipersensíveis são artistas, né? Podem ser artistas, pode ser, por exemplo, grandes atores, né? Pode ser, não só músicos, não só pintores, porque são grandes atores porque eles conseguem perceber a personalidade humana e então eles conseguem entender de que maneira, né, como é que as pessoas se comportam em determinadas situações. Então, no momento de interpretar, trazem grandes verdades para isso. Mas também, né, elas podem ensinar, né, porque elas conseguem entender, se colocar muito no lugar do outro. Agora, é possível educar essa hipersensibilidade além de estar no centro? É possível, porque você precisa ter um exercício contínuo, né, de, primeiro, saber filtrar, entender, olha, eu não vou realmente... Tem momentos em que eu posso abrir o meu campo e entender o que está acontecendo, energia, a situação do outro. Primeiro, identificar que eu não posso ajudar as pessoas misturando as emoções do outro, né? Senão eu acabo não puxando o outro para cima, mas eu acabo indo com o outro para baixo. Mas também educação mediúnica, né? E educação mediúnica passa muito por autoconhecimento, por uma educação emocional, né? Porque toda conexão se dá sempre por afinidade. Esse é um ponto importante, por rapport. Então, uma das coisas que a gente aprende primeiro em mediunidade é que você precisa, né, ter uma postura muito correta diante da vida. O que é uma postura muito correta? Uma postura de ética, uma postura de honestidade, uma postura de transparência, uma postura de verdade, uma postura muito justa, até para ter também, vibrar numa frequência que atraia, né, pessoas e principalmente espíritos que possam estar presentes nos seus trabalhos, sejam eles quais forem, não estou falando nem de trabalho espiritual, mas mesmo nos seus trabalhos terapêuticos, nos seus trabalhos no dia a dia, que vibrem e que possam te auxiliar nesse sentido, porque tudo vibra dentro da mesma função, né? Então, desenvolvimento mediúnico é muito importante. Aí eu já falei, tem uma bibliografia muito extensa. O Kardec, embora tenha um aspecto religioso, mas ele traz muitas dicas importantes, e tem outros autores também, como Maria Aparecida Martins, que tem obras interessantes a esse respeito. Mas também é muito interessante para quem é hipersensível duas coisas: a conexão com ciclos lunares, né? Entender de ciclos lunares, porque os ciclos lunares acabam interferindo muito fortemente nessa mudança, né, inclusive dos humores. Então, quando a gente está falando aí de lua nova, como eu trago sempre, né, de um momento aí de observação dos próximos passos, de um momento de nascimento de novos projetos, de lua crescente, quando a gente está com disposição e energia realmente para fazer as coisas acontecer, de lua cheia, quando existe até um aspecto de mais agressividade no ar, de lua minguante, quando a gente tem um momento aí de introspecção, de reflexão, de olhar para o passado, né? Então, entender bastante como é que funcionam esses ciclos lunares, respeitar bastante esses ciclos lunares e o quanto que eles interferem na nossa vida. Outra coisa importante para os hipersensíveis é aprender a escrever, né? Ter um diário. Isso eu oriento muito as pessoas na mediunidade. Tem um diário. Um diário onde você possa não só, primeiro, separar as suas atividades, né? Porque a cabeça de um hipersensível é uma bagunça que você não sabe, não dá nem para explicar. Então você precisa ter lá um diário, uma agenda, né, em que você consiga realmente separar, aterrar, ancorar, estar na terra, né, de funções, mas uma coisa básica mesmo. Tem que comprar pão na padaria, tem que estar a lista, sabe? Porque o hipersensível, ele transita muito entre a imaginação, entre o universo energético, entre a sensibilidade e também entre as coisas que tem que fazer. Então ele acaba se perdendo, isso acaba gerando muito estresse. Então tem que ter uma lista aí, um caderninho, um planner, né? Virou moda nos últimos tempos falar de planner, em que ele possa ter uma agenda lá, mas escrever tudo, não só os compromissos. Escrever tudo, tem que comprar
lá, o palito de dente, tem que ir no supermercado, tem que fazer isso, tem que essas prioridades, tem que escrever, colocar notinha, tem que ter uma vida rotineira muito organizada. Por outro lado, é também importante ter um outro caderno, né, onde se escreva absolutamente todos os dias como é que foi as percepções energéticas. Isso ajuda a organizar muito, muito a sua sensibilidade, né? E aí, não, hoje teve em determinado momento do dia eu senti uma coisa meio esquisita, ou a energia de tal pessoa realmente me fez tão mal. Até para você poder perceber e racionalizar e organizar essas percepções que não são tão racionais. Mas você começa a ter uma visão muito mais clara da tua sensibilidade, tá? Então, essas dicas eu sugiro que faça. Eu vou voltar mais a esse assunto em outras oportunidades, mas fica aí essa dica e esse programa vai ficar gravado. Você pode voltar a ele outras vezes, compartilhar com pessoas que você acha que é destrambelhada, mas na verdade são hipersensíveis. Então você manda isso, vai ficar no canal YouTube aí da Vale Mundial e no canal YouTube também e no podcast do Portal dos Espiritualistas. Vamos atender o povo, Pedro? E você quer uma consulta comigo? Você liga lá no 96... Liga não, manda um WhatsApp no 966607867. 966607867. Alô? Alô, Ricardo. Bom dia, quem fala? Bom dia, Matheus. Oi, Matheus, tudo bom? Tudo jóia. Diga aí, qual é a sua pergunta, meu caro? Eu queria saber sobre o campo do trabalho. Qual a sua data de nascimento? 29/11/1991. 1991. Qual o seu horário de nascimento? 11h50 da manhã. 11h50 da manhã. Qual cidade? Itaboraí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Achei aqui. Vamos ver se tinha. Já de verão não tinha. Vamos lá. Mateus, 29 de novembro de 1991. Itaboraí, Rio de Janeiro. Estamos falando aqui de um sagitariano com ascendente em peixes e lua em virgem. Como é que tá as coisas do trabalho? Olha, vamos lá. Primeiro, está um ano muito favorável para novos cursos, tá? Novas especializações e também tudo ligado ao universo ligado até o universo também exterior, tá? Isso é muito interessante. Você pode ter boas surpresas entre janeiro e março, viu? Janeiro e março está muito, muito, muito favorável nesse sentido. Agora, vamos ver aqui. Eu acho, veja só, a vida financeira também melhora, tá? Melhora bem entre fevereiro e junho. Mateus, seguinte, aqui, né? Você tem um sol no meio do céu, você tem uma parte da fortuna no meio do céu. Você já pensou em empreender? Já, eu tenho pensado isso ultimamente. Então, porque o teu caminho está muito nesse sentido, viu? Uhum. Então, eu acho que, é claro, você tem que empreender exige uma certa cautela, um certo cuidado, mas ele está mais nesse sentido e talvez você vai por esse caminho, viu? Então, estude, vai lá, dá uma olhada no Sebrae, que dá muitas orientações. Se você está empregado, você monta um plano B, porque você vai dar bem certo nesse caminho. Tá bom? Tá, joia. Obrigado, Ricardo. Um abraço, até mais, Um tchau. abraço. Jorge, deixa eu ver rapidão o que você quer aqui. Tem 1 minuto só, né? Vamos ver rapidão a Jorge que queria falar aqui. O que está dizendo? Jorge nasceu às 4 de fevereiro de 73, do 1973, às 10 horas em São Paulo. Não é isso? São Paulo, capital. Vamos ver como é que tá. 10 horas, capital. Vamos ver a Jorge, nascida em 4 de fevereiro de 73, às 10 horas, São Paulo, capital. Estamos falando aqui de uma aquariana, não é isso? Com ascendente em Áries. E, como é que é? E uma lua aqui também em Aquário. Jorge, olha,
Pode dar uma boa surpresa para você aí de carreira também em janeiro, mas depois você tem uma tensão aí, realmente carreira, objetivos de vida entre maio e junho, tá? Então tem que prestar bastante atenção em coisas de trabalho entre maio e junho. Maio e junho. Agora também dezembro pode ter aí algum tipo de mudança. E não é um ano muito favorável a partir de abril com questão de dinheiro. Então tem que fechar aí, administrar melhor dinheiro e tomar cuidado com desperdício. Tem que saber administrar melhor no próximo ano. Gente, deu meu horário e amanhã a gente volta a se falar às 9 horas da manhã. Até!